Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia! 11 horas e 8 minutos, entrando no ar a partir de agora mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024 e a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B e Olimpíadas. Tem Brasil em quadra. As meninas do vôlei feminino enfrentam neste momento os Estados Unidos, valendo vaga na decisão dos Jogos Olímpicos. O jogo começou agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã. Neste momento, 8 para os Estados Unidos, 6 para o Brasil. 7 para o Brasil, ponto de bloqueio. Tem muita coisa para acontecer e claro que aqui no CBN Esportes a gente vai atualizando tudo para você que está curtindo a programação da CBN. E tem mais Olimpíadas. Na maratona aquática, a Ana Marcela Cunha chegou perto do pódio, mas ficou em quinto lugar. Ainda nas águas, Isaquias Queiroz se decepcionou com o último lugar no final da canoagem na modalidade C2 500 metros. O brasileiro ainda tem chances de medalha na disputa na categoria C1 1000 metros, de forma individual, na qual é o atual campeão do mundo. A final acontece amanhã, sexta-feira. E depois da derrota para o Ceará, o Guarani já começa a pensar no próximo compromisso contra o Vila Nova, na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Alan Al tem alguns problemas e desfalques para a partida contra o time goiano. O Bugre precisa de uma campanha de campeão, uma campanha de acesso para permanecer na Série B em 2025. Mais Olimpíadas. Duda e Ana Patrícia não perdem há 3 jogos para as rivais que elas vão enfrentar na semifinal olímpica. Em 9 partidas disputadas, são 6 vitórias das brasileiras contra a dupla formada por Maliaf e Clance, da Austrália. A decisão é hoje, na Arena Torre Eiffel, às 4 horas da tarde. E ontem tivemos mais classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E quem vem com os destaques dos clubes da capital é Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0, mas não levou a vaga às quartas de final da Copa do Brasil, já que precisava de 2 gols de vantagem. O Corinthians, por sua vez, conseguiu avançar. No Paraná, o Alvinegro empatou por 0-0 com o Grêmio e se classificou nos pênaltis. Hoje, o São Paulo tenta confirmar um lugar na próxima fase contra o Goiás. Em Goiânia, o tricolor pode perder por até 1 gol, que ainda assim segue adiante. Futebol internacional. O atacante Richarlison é alvo de interesse do Al Ahly, mas quer ficar no Tottenham. Fora da Copa América por causa de lesão, o atacante tem como objetivo voltar à seleção brasileira. E a Ponte Preta busca a primeira vitória como visitante na Série B. Isso pode sair no final de semana, justamente no dia em que a Macaca completa 124 anos, dia 11, aliás, também Dia dos Pais. O compromisso é no Couto Pereira. O técnico Nelsinho Batista deve ter praticamente todo o elenco à disposição, caso nada aconteça até o último dia de preparação da Macaca. Daqui a pouco, o volante / zagueiro Emerson, ex-Palmeiras e Inter de Limeira, fala sobre a preparação para o duelo contra o time paranaense e também sobre o momento que a Ponte atravessa dentro da Série B. Basquete. O Unimed Campinas Basquete anunciou a contratação da ala Luana Batista, ela que estava no Sampaio Basquete. A jogadora de 32 anos é o 4º reforço do projeto para a disputa do Campeonato Paulista. Ela se junta ao trio Isa Sangali, Lua e Isabela como reforços para a temporada.
A equipe também anunciou as renovações com Malta, Licinara, a senegalesa Fatou Dieng, Casanova e Babi. E além da torcida do Corinthians e a torcida do Flamengo, outras torcidas também estão comemorando vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, que termina hoje, não é isso, Fábio Scheib? Bom dia. Muito bom dia, Lupe, bom dia, ouvinte CBN, exatamente. Além de Flamengo e Corinthians, ontem o Bahia também se classificou ao bater o Botafogo na Fonte Nova. O Atlético Mineiro venceu o CRB e também assegurou vaga, assim como o Atlético Paranaense, que voltou a vencer o Bragantino em Bragança Paulista. E é claro, o Juventude, que despachou o Fluminense no Maracanã. Portanto, já temos definidos 7 times das quartas de final. Vasco da Gama, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Juventude e Corinthians. Hoje à noite, São Paulo e Goiás decidem a última vaga. E é claro que a gente vai falar sobre a classificação dessas equipes para as quartas de final e projetar o duelo de hoje à noite entre Goiás e São Paulo. O São Paulo tem uma boa vantagem, né? Venceu o primeiro jogo por 2 gols de diferença e se perder por 1-0, 2-1, 3-2, garante vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. Conquistou o primeiro título o ano passado e agora busca ainda, né, o bicampeonato da Copa do Brasil. E é o seguinte, você também pode participar do CBN Esportes. Mande mensagem para o nosso WhatsApp 19 991869070. 19 o DDD 991869070. Como você percebeu, eu e Fábio Scheib estamos aqui. Sim. Carlão de Freitas continua em período de férias. Júlio Nascimento também entrou em período de férias. Que por manha isso, CBN, hein? estamos desfalcados, né, Fábio Scheib? Mas a gente conta com o ouvinte. Exatamente, meu glorioso Scheib. Você, ouvinte do CBN Esportes, pode mandar mensagem de áudio, mande o seu comentário sobre a classificação do Corinthians, que foi suada, hein? Mas o Coringão jogou bem ontem, hein? Corinthians jogou bem, Palmeiras jogou bem também, mas não conseguiu a classificação. Mas nós queremos ouvir a sua opinião, ouvinte, aqui do CBN Esportes, 991869070. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no stream, Daniel França. Apresentação, Antônio Lupi. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa Trânsito. Thaís Azevedo vem chegando com as informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Brasil, o trânsito fluindo bem, sentido Vila Nova. No sentido centro, tem excesso de veículos na saída da Avenida Imperatriz Leopoldina e mais à frente na chegada da Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Imperatriz Leopoldina, ela tem um ponto de obras ali, sentido Taquaral, próxima à Rua Doutor Buarque de Macedo, mas por enquanto o motorista não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem. No sentido Guanabara, aí sim, tem excesso de veículos, desde a Rua Carolina Florência até a Rua Eleutério Rodrigues, motorista perde tempo por lá. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem lentidão na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, trânsito fluindo bem. A Doutor Teodoreto de Almeida Camargo tem boa movimentação, sentido Taquaral e sentido Vila Nova. Lupe. Obrigado, Thaís Azevedo, com as informações do trânsito. Ela volta na programação da CBN 11h19. Tudo que seu pai quer ganhar, você encontra na Casas Bahia. Aproveite! Presentes a partir de R$ 69,90. Corre para a loja mais próxima. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20 minutos, o CBN Esportes está de volta e olha só, vamos atualizar o placar da semifinal do vôlei feminino. Brasil e Estados Unidos, jogo no primeiro set, o Brasil virou, hein? 18 para o Brasil, 16 para os Estados Unidos. Lembrando que quem vencer garante vaga na final do vôlei feminino dos Jogos Olímpicos em Paris. O Brasil começou perdendo, começou mal e agora conseguiu aí a virada 18-16. A gente vai informando tudo pra você. Opa, que bloqueio, hein? Da Thaís. Ela é sensacional, né? Demais. Que joga muito. Espetáculo de jogadora. 19 Brasil, 16 para a equipe dos Estados Unidos. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Primeiras participações aqui, o nosso grande amigo Rogério Pauletti lá de Sorocaba. Tomara que não invente de colocar a Marta na final. Deu muito bem para nós ver que a seleção joga muito bem sem ela. Rogério Pauletti de Sorocaba. O Brasil está na final do futebol feminino. O jogo acontece no sábado, meio-dia, contra as norte-americanas, contra os Estados Unidos. Você é a favor ou contra a volta da Marta ao time titular, hein, Fábio Chaib? Lembrando que ela foi a ausência nos dois últimos jogos, contra a França e contra a Espanha, e o Brasil venceu as duas partidas. E contra a Espanha, o Brasil mostrando um ótimo futebol, fez 4 gols, poderia ter feito até mais no primeiro tempo, teve muitas oportunidades também. Parece que o time se encaixou de um modo diferente, né? Sem aquela obrigação de jogar para melhor jogadora. Acabaram as jogadoras, o técnico Arthur Elias, conseguindo um esquema tático bom. Então, eu creio que a Marta deve esperar um pouquinho no banco, entra no decorrer do jogo, porque a seleção parece que pegou a forma certa ali e tem esperança de uma medalha aí de ouro no próximo sábado, né? Brasil 19, Estados Unidos 18, semifinal do vôlei feminino. Olha só que legal, hein? Rebeca Andrade, Gabriel Medina, Bruninho e Raíssa Leal estão acompanhando em loco essa disputa por uma vaga na decisão do vôlei feminino. Lembrando que a outra semifinal é entre Turquia e Itália, que acontece às 2h30 da tarde. Ixi, 19-19. José Roberto Guimarães pede tempo. Tá pegado o jogo.
A Thaísa fez É Thaísa, né? Eu falei Thaísa, é Thaísa. Faltou ali um A no final. Não, então, mas agora vai ser assim até o final do primeiro set. Vamos tentar fechar isso daí pra sair já na frente nessa disputa. Primeiro set é sempre importante, né, pro jogo. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Marcelo, do Jardim Garcia. Ele que é torcedor do Guarani. E na opinião do Marcelo, que é torcedor, hein? Torcedor do Guarani. Já estamos rebaixados. Apenas um milagre salva o Guarani. Marcelo, Jardim Garcia, obrigado pela mensagem, Marcelo. E você também pode participar. 19991869070. Vamos para os clubes de São Paulo. O Palmeiras venceu, mas não garantiu vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O Timão, nos pênaltis, despachou o Grêmio. E o São Paulo entra em campo hoje à noite para enfrentar o Goiás. Quem traz tudo isso e muito mais é Gabriel Dudziak. Em casa, o Palmeiras precisava de uma vitória por pelo menos 2 gols contra o Flamengo para levar aos pênaltis a decisão de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O começo de jogo foi exatamente do jeito que o Alviverde e o torcedor palmeirense queriam. Intenso, rápido e lúcido com a bola nos pés, o Alviverde pressionou, criou e abriu o placar logo aos 7 minutos com o zagueiro Vitor Reis de cabeça. O ritmo palmeirense não baixou após o gol e as chances seguiram aparecendo. O Flamengo, porém, se safou e no segundo tempo o volume de jogo do Palmeiras já não foi mais o mesmo diante de um rubro-negro cheio de zagueiros e muito fechado. Ainda assim, o Alviverde finalizou e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado no limite das linhas do VAR. Final, Palmeiras 1, Flamengo 0, o que resulta em classificação flamenguista. Após o jogo, o auxiliar palmeirense João Martins, que assumiu o time após a expulsão de Abel Ferreira, se mostrou resignado. Não queremos, trabalhamos todos os dias para isso, mas faz parte da nossa profissão saber perder. E nessa eliminatória contra o Boca Juniors, por exemplo, esta eliminatória contra o Flamengo, fizemos de tudo, acabámos de consciência tranquila e temos que saber perder. Saber perder faz parte. O Corinthians também jogou. Em Curitiba, o Alvinegro encarou o mandante Grêmio depois de ambos terem empatado por 0-0 em São Paulo. O primeiro tempo foi bem disputado, com os gaúchos sendo ligeiramente superiores. Já na etapa complementar, a partida foi mais aberta e os dois times tiveram muitas chances, mas ninguém aproveitou. E a decisão foi para os pênaltis. Melhor para o Corinthians, que acertou os 3 pênaltis e viu o Grêmio errar 3 cobranças. Classificado, o técnico Ramon Dias elogiou o segundo tempo e lembrou que o time treinou penalidades durante a semana. No segundo tempo, creio que tivemos mais chance para poderlo ganar sem ir a penales. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y durante la semana también trabajamos mucho para la definición de penales y sabíamos perfectamente quién iban a patear. Así que nos pone contentos por los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme. Hoje o São Paulo tenta confirmar a classificação contra o Goiás às 8 horas da noite em Goiânia. O tricolor pode perder até por 1 gol, que ainda assim avança na Copa do Brasil. O lateral Igor Vinícius deve ser o único desfalque do time, que provavelmente terá força máxima. Já na sexta, o Santos volta a campo pela Série B. O Peixe enfrentará o Paysandu às 8 da noite em Belém. O zagueiro Gil, com dores musculares, e o lateral JP Sherman, que torceu o tornozelo, não poderão atuar. João Basso e Rodrigo Ferreira devem substituí-los. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito obrigado, Gabriel Dudziak. Fábio Scheibe, você marcou presença ontem no Allianz Parque e viu o bom desempenho do Palmeiras, mas esse bom desempenho não garantiu a classificação do Verde para as quartas de final. Você ficou feliz com o que viu e por que o Palmeiras não conseguiu reverter a vantagem construída do Flamengo no primeiro jogo? A gente já sabia que era muito difícil, né? O Palmeiras conseguiu, o torcedor palmeirense também sabia que era muito difícil o Palmeiras reverter esses 2-0 contra, né? Mas o alento para a torcida palmeirense é que o Palmeiras voltou a jogar um bom futebol ontem, diferentemente dos últimos 4 jogos que não conseguiu vitória. O time mostrou empenho, mostrou garra, fez 1-0 logo no início da partida, continuou massacrando o Flamengo muito recuado, o Flamengo não chegou ao gol do Everton no primeiro tempo. O Palmeiras tentou, mas acabou não conseguindo marcar o gol no primeiro tempo, mas teve muitas oportunidades. Segundo tempo, bola na trave, gol anulado do Flaco Lopes pelo VAR. Esse VAR a gente tem que discutir bastante também daqui pra frente, mas aqueles impedimentos milimétricos, né? Sim. Que acabam irritando, né? Irritando, mas faz parte do jogo e foi acertado, sim, estava impedido.
Mas o Palmeiras tentou, não conseguiu. O Flamengo pôs bastante zagueiros. O Tite pôs 4 zagueiros no final da partida. Acabou conseguindo a classificação mais pelo jogo lá no Rio de Janeiro do que por ontem. Ontem o Palmeiras mostrou um bom futebol. A torcida aplaudiu o time, saiu aplaudido. E é coisas do futebol, coisa que acontece, né? Um deveria passar, o Flamengo fez o dever de casa, conseguiu a classificação. Mas o palmeirense ficou um pouco esperançoso com o que tem pela frente, principalmente Libertadores da América na próxima semana. Se o Flamengo amassou o Palmeiras no Rio de Janeiro, ontem o Palmeiras amassou o Flamengo. A diferença é que o Flamengo, ele aproveitou 2 oportunidades, o Palmeiras aproveitou 2 oportunidades. Uma estava legal, a outra não. Resultado disso tudo, a eliminação do Palmeiras, que agora tem como objetivo principal o Campeonato Brasileiro, mas também a Taça Libertadores da América, enfrenta outro carioca, né? Aliás, eu tava até comentando hoje de manhã que esse duelo entre Botafogo e Palmeiras da Libertadores, ele se torna ainda mais importante pela eliminação das 2 equipes, né? Sim. Eles estão brigando na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, Flamengo, Botafogo, o próprio Palmeiras, tem o Fortaleza também, o Cruzeiro reagindo, mas com a eliminação na Copa do Brasil, Botafogo e Palmeiras vão jogar todas as fichas também na Copa Libertadores. Eles se enfrentam a partir da semana que vem, né, Chay? Um ingrediente a mais, né? Palmeiras e Botafogo se enfrentando depois de toda aquela polêmica que veio do ano passado, com as discussões de Textor e Leila Pereira. Agora os 2 times vão ter que mostrar o objetivo final, que é a classificação. Só um dos 2 é passar também, e vai ser um jogo muito legal. Pelas Copas, somente a Libertadores agora resta para os 2. Pelo Brasileiro, ainda muitos jogos no final do campeonato. Mas Libertadores é esse tiro curto aí. O Palmeiras tentando a classificação, assim como o Botafogo, que foi eliminado pelo Bahia ontem, né? Termina o primeiro set lá em Paris. Os Estados Unidos vencem o primeiro por 25-23, 1-0 Estados Unidos em cima do Brasil. Primeiro set que o Brasil perde nas Olimpíadas. Lembrando, semifinal, jogo que quem vencer vai para a decisão do vôlei feminino. Brasil 23, Estados Unidos 25. Final do primeiro set, a gente vai acompanhando aqui no CBN Esportes. E ontem, o Corinthians, né? A gente vai falar mais do Corinthians, mas foi do jeito o Corinthians de ser, né? Com sofrimento. E ainda mais jogando com um time alternativo, né? Eu fiquei surpreso com a escalação do Ramon Dias. Tirou Garro, André Ramalho, Giovani, André Ramalho. Wesley também não foi pra partida. O Garro entrou só os 90 minutos, né, os 45 do segundo tempo para bater pênalti, acabou nem precisando também. O Grêmio errou as 3 cobranças, mas o Corinthians, no jogo, no primeiro tempo, o Grêmio foi melhor, mas no segundo tempo o Corinthians teve oportunidades também de encerrar já com o confronto no tempo normal. Acabou indo para os pênaltis, contou com a boa cobrança dos jogadores. Ramon Dias falou que os jogadores treinaram nessa semana e acabou conseguindo a classificação. Um 0-0, novamente um 0-0, né? Durante os 180 minutos, Corinthians e Grêmio não jogaram tão bem, né? Mas o Corinthians teve mais chances que o Grêmio, mesmo jogando como visitante ontem no Couto Pereira. O jogo foi no Couto Pereira e não na Arena do Grêmio. Principalmente segundo tempo. Segundo tempo, o Corinthians teve a oportunidade. O Pedro Henrique, atacante, né? Que inclusive foi colocado até à disposição para empréstimo, para sair, agora tá ganhando mais espaço. Enfim, a gente fala mais do Corinthians, também vamos falar do São Paulo, que joga hoje com o Goiás pela Copa do Brasil, jogo da volta que acontece no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. 11h31, repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. A Polícia Federal faz uma operação para combater uma organização criminosa especializada em crimes bancários, principalmente contra a Caixa Econômica Federal. Os agentes tentam prender 6 pessoas e cumprem 16 mandados de busca e apreensão. A ação ocorre no Rio de Janeiro, em São Paulo e Pernambuco. Até o momento, 2 pessoas foram presas. De acordo com a investigação, o grupo movimentou mais de 50 milhões de reais em 2 anos. Uma frente fria formada no sul do país deve provocar uma queda superior a 10 graus nas temperaturas máximas nos próximos dias em algumas capitais como São Paulo e Cuiabá. Todos os estados do centro-oeste e do sudeste serão atingidos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a mudança começa a ser sentida hoje. No fim de semana, a expectativa é de que o ar frio se espalhe por quase todo o país e chegue a áreas da região norte.
O Observatório do Clima da União Europeia informou que é cada vez mais provável que 2024 tenha as temperaturas mais elevadas da história. O programa Copérnicos também destacou que o mês passado foi o segundo mais quente já verificado, com média global de 16,91 graus. De acordo com o observatório, os efeitos devastadores da mudança climática continuarão até que as emissões de gás do efeito estufa caiam para zero. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Jogos Olímpicos, Leonardo Dai e a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. A Seleção Feminina de Vôlei, Fernando, perdeu o seu primeiro set desde o início da caminhada nos Jogos Olímpicos de Paris. Semifinal do vôlei feminino, primeiro set terminou 25 para os Estados Unidos, 23 para o Brasil. Um jogo muito equilibrado depois de um começo muito ruim em que o Brasil saiu perdendo por 5-0. Os times raramente conseguiram abrir mais do que um ponto de vantagem, mas no final, 25-23 para a seleção americana. O segundo set já começou, por enquanto está 2-1 para o Brasil. Aproveito para trazer também uma atualização sobre o taekwondo. O Zaid Karim, da Jordânia, venceu a sua luta e passou para a semifinal. Se ele vencer a semifinal e passar para a final na categoria masculina até 68 quilos, o Edival Pontes, que perdeu lá de manhã nas oitavas de final, no comecinho da manhã, volta à disputa e terá o direito de disputar uma repescagem para tentar chegar à disputa pela medalha de bronze. No vôlei, ponto para os Estados Unidos, segundo set agora 2-2 Brasil e Estados Unidos. No placar do jogo, 7-0 para os Estados Unidos, que venceram por 25-23. Fernando. Obrigado, Leonardo Dai. Agora 11h34. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. 11h37. Fábio Scheibe, só pra gente passar a régua no assunto Copa do Brasil, hoje tem o São Paulo
tá classificado, apesar de que tem um fato novo lá no Goiás, hein? Sabe qual é esse fato novo? Aquele no futebol que traz confiança pros jogadores no primeiro e segundo jogo. Sempre, Exatamente. O Goiás demitiu o Márcio Zanardi, depois da derrota pro Novo Horizontino pela Série B. E ontem teve o primeiro trabalho do técnico Wagner Mancini, que nem precisou mudar de apartamento lá em Goiânia. Ele estava trabalhando no Atlético, aí tava agora... no bairro Campinas. Ele estava no setor Campinas, né? Campinas. Que é um bairro lá, que na verdade era uma cidade, e depois é mais antigo que Goiânia, sabia disso? Você falou, já não sabia. E aí agora ele deve estar morando ali no setor Bueno, lá em Goiânia, ou no setor Marista, que aliás, hein, Fábio Chaves, se você estivesse lá, com certeza faria muito sucesso. Wagner Mancini só pulou o muro, só mudou o setor, saiu lá do bairro de Campinas e foi lá pro estádio Ailê Pinheiro, no setor Bueno. Mas eu acredito que não vai mudar a condição da classificação do São Paulo nesta noite. São Paulo fez 2-0 no Morumbi no primeiro jogo. Hoje joga na Serrinha acanhada. O Goiás pode fazer uma pressão, mas creio que pela qualidade técnica, a qualidade dos times, São Paulo consegue segurar essa vantagem. Quem sabe até não consegue ter uma vitória contra o Goiás, que não faz uma boa Série B. O São Paulo que tem a volta do meio argentino Galopo, né? Que tava pra sair ou não. Ele não ia embora? Então, tava pra sair, aí ia pro Boca Juniors, acabou não dando certo o negócio, estava em tratamento também, voltando de contusão, agora já está à disposição, ele volta a figurar entre os relacionados do São Paulo, o tricolor que tenta essa última vaga na Copa do Brasil, buscando o bicampeonato. Bicampeonato que é raro em Copa do Brasil, não me lembro, somente o Cruzeiro em 17, 18 conseguiu, né? Mas o bicampeonato consecutivo, né, que a gente diz. Mas o São Paulo tentando, não tinha nenhum título até o ano passado, conquistou o inédito título e agora tentando esse bicampeonato aí, tricolor paulista que vem forte também nas quartas de final. É isso. Vamos com as participações? Deixa eu mandar um grande abraço aqui pra Rose, final do telefone 6937. Lupe, referente às Olimpíadas, espero que este negócio de dar 15, 17 minutos de prorrogação, de acréscimos, né, não comece aqui no Brasil. Senão, nossas equipes de Campinas estarão em apuros quanto a enfrentar as grandes equipes. Eu acho difícil aqui no Brasil, né? A não ser que tenha, tipo, um VAR, algo muito polêmico. Eu acho que é só quando é competição, assim, como foi na Copa do Mundo, por exemplo, competição da FIFA, competição com os olhos voltados internacional, assim, do próprio COI também, organizando as Olimpíadas. Os juízes são mais severos quanto a isso, mas é até exagerado demais, né? Exatamente, Chaib. O Juninho Gambetta mandou uma figurinha, Fábio Chaib. Essa é pra você. Saudações rubro-negras. Flá Maior. Flamengo foi muito bem. Juninho ontem Gambetta. não. Ontem o Flamengo jogou com ontem um time não, pequeno. Então. O Tite pôs o time todo na retranca ali, mas era o que precisava, né? Mas pela classificação, parabéns Flamengo. Podia ter feito até mais gols no Maracanã. Podia ter sido uns 4-0 contra o Palmeiras no primeiro jogo. O nosso amigo Anísio, lá do Jardim Carlos Lourenço, aqui pertinho da emissora, ele diz o seguinte: bom dia, CBN. O Palmeiras eliminado. E o que vocês acham da atitude do Abel? A imprensa baba muito para esses técnicos estrangeiros. Zubeldia no São Paulo, 18 jogos, 14 cartões amarelos e um vermelho. Eles querem apitar o jogo. Abraço, amigos, bom programa. Anísio, do Jardim Carlos Lourenço. Ontem achei a expulsão do Abel injusta. Exagerada. Né? Exagerada. Ele colocou as mãos na parte íntima após o segundo gol que foi invalidado. Mas aí eu não sei qual o jogador que foi, e realmente, assim, em alguns momentos, o Abel, ele fica erguendo a calça, Sim. né? É uma mania. Pode ser visto de uma outra forma, como foi pelo VAR e pelo Daronco, que foi chamado e expulsou o Abel, mas acho que ontem, sei não. Eu acho que o Abel, sim, é um cara que reclama demais, mas é um cara que toma muitos cartões vermelhos, mas é um cara que dá resultado. Mas realmente, existe aí muitas reclamações por causa desse jeito do Abel, mas acho que ontem pegaram pesado com ele. Ele é muito ativo ali à beira do campo, né? Sempre reclamando, brigando com o time também, acaba cedendo algumas vezes, mas nessa temporada até melhorou bastante em comparação aos outros anos aqui no Brasil. Ontem também achei um pouco exagerada, né? Até parar o jogo ficou parado por quase 2 minutos para ver essa imagem no VAR e acabou chamando. Não sei se foi um ato agressivo dele realmente ou foi uma coisa de jogo, mas
Uma cueca apertada também, Uma cueca né? apertada. Pode ser, são vários ingredientes. Valmir. Deixa eu mandar um abraço também pro Cris Salvione. Bom dia, Lupe, Fábio. Na Copa do Brasil, único time paulista e último campeão mundial do Brasil ficou. Vai, Corinthians. Tamo junto em Xeronal. O setor Bueno é o melhor que tá tendo, principalmente ali perto do Vaca Brava. É verdade, que é o Parque Vaca Brava, lá em Goiânia. Ali é sensacional. Ali a água de coco, viu, ô Cris? A água de coco lá deve custar uns R$20, porque ali só tem gente da alta sociedade de Goiânia. O nosso amigo, deixa eu pegar, 0062, João Vitor Rubio. Bom dia, amigos. O que o Guarani precisa para subir já no ano que vem da Série C para a Série B? Porque ele também tá achando que o Guarani vai cair, né? Pelo visto aqui, pela mensagem. Realmente é uma situação bem delicada e a gente fala então da situação de Ponte e Guarani. Daqui a pouquinho as duas equipes se preparando para a disputa da rodada do final de semana, lembrando que já começa o retorno, né? Tivemos o encerramento do primeiro turno na última semana, na última rodada, e agora a abertura do retorno. Vôlei de quadra 13-8. 13-8. O Brasil vai perdendo, hein? Não, O primeiro set foi dos Estados Unidos, tá 1-0, só que no segundo set, 13-8 pro Brasil, pedido de tempo dos Estados Unidos para arrumar a casa. 11h44. Chaib, só pra gente dividir aqui os assuntos. Os classificados da Copa do Brasil ontem, que garantiram vaga para as quartas, e agora os confrontos definidos através de sorteio. Exatamente. Na terça-feira o Vasco já tinha se classificado ao derrotar o Atlético Goianiense, o Vasco primeiro time. Ontem se juntou ao Vasco o Bahia, que venceu o Botafogo por 1-0 na Fonte Nova. O Atlético Paranaense voltou a vencer o Bragantino ontem em Bragança Paulista, também se classificou, assim como o Atlético Mineiro, que despachou o CRB no primeiro jogo. O CRB deu bastante trabalho para o Atlético Mineiro, mas ontem em Belo Horizonte o Atlético conseguiu a classificação muito bem, então o Galo também assegurando vaga. O Atlético Paranaense também venceu o Bragantino. E o Juventude, né? O Juventude abriu 2-0 no Fluminense no Maracanã. O Fluminense foi buscar no finalzinho o empate, mas não foi suficiente para classificação. Então o Juventude também é um time classificado. Portanto, temos no momento Vasco, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Juventude e Corinthians classificados. Hoje à noite, São Paulo e Goiás. Goiás e São Paulo decidem a última vaga. Lembrando que nas quartas de final, novamente sorteio para definir os confrontos. A CBF deve anunciar esta data do sorteio nos próximos dias. Boa, Fábio Chaib, 11h45. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, as últimas atualizações de Ponte Preta e Guarani, que jogam no final de semana. A Ponte, no domingo, contra o Coritiba fora de casa. Já o Guarani joga no Brinco contra o Vila na segunda-feira. A gente volta já. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar.
Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Segundo set rolando lá em Paris, o Brasil vai vencendo os Estados Unidos por 17-12 o segundo set. O primeiro deu Estados Unidos por 25-23, o Brasil buscando uma vaga na final do vôlei feminino. E hoje à tarde tem brasileiras nas areias. Duda e Ana Patrícia, elas vão enfrentar a dupla da Austrália, a Mariaf e a Clays. Esse jogo acontece às 4 horas da tarde na Arena Torre Eiffel. Se vencer, a dupla brasileira garante vaga na decisão do vôlei de praia. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 49 minutos, o Guarani enfrenta o Vila Nova na abertura do retorno da Série B, segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Alan Al tem um desfalque certo. O volante Gabriel Bispo, ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e vai cumprir suspensão. Por isso, uma vaga em aberto no meio-campo do Guarani para o duelo contra o Vila. Anderson Leite e Lucas Araújo são os principais candidatos para ocupar essa vaga no meio-campo. Lembrando que o Guarani fechou o primeiro turno na lanterna da competição com 11 pontos. Só para se ter uma ideia, o Botafogo de Ribeirão Preto é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e tem 22 pontos. Por isso, a situação do Guarani, ela é uma situação delicadíssima. Para escapar do rebaixamento, o Bugre vai precisar de uma campanha como, por exemplo, a que o Santos tem feito ou até melhor até agora na Série B. Olha para você ver a dificuldade que o Guarani vai enfrentar para ter esse objetivo. E qual é o objetivo? A permanência na Série B. Não tem que pensar em mais nada e nem fazer projeções. Pelo menos é isso que o técnico Alan Al revelou na entrevista coletiva e bateu justamente nessa tecla após a derrota para o Ceará. Precisa vencer. Se vai jogar bonito, se vai jogar feio, se vai jogar por uma bola, se vai jogar nas bolas paradas, em contra-ataque, isso não importa mais. Se é 4-3-3, se é 3-5-2, se é um 4-4-2, esquema tático, esquece. O Guarani precisa vencer. O Guarani precisa somar pontos, vitórias. E claro que isso passa já nessa partida contra o Vila. Lembrando que o Guarani, ele precisa também do apoio do torcedor. O torcedor tá chateado, o torcedor tá triste, o torcedor, ele não tem argumentos para ir até o estádio. Tem um argumento: precisa salvar o Guarani. O torcedor também faz parte dessa salvação. Então, é isso que a gente tem para falar para o torcedor do Bugre. No duelo contra o Vila, precisa vencer. A diretoria deve manter a promoção de ingressos, ainda não foi divulgado, até porque o jogo só acontece na segunda-feira. Muito trabalho, muito treinamento para que o Guarani possa repetir a atuação que teve, por exemplo, contra o Brusque, que venceu por 1-0 no Brinco, e quem sabe
isso não se repita também na segunda-feira contra o Tigrão. O Vila que costuma dar muito trabalho para o Guarani na Série B do ano passado. Em casa, o Guarani perdia, né, até nos acréscimos, e aí o Guarani arrancou um gol de empate. Se não me engano, foi com o Pablo Tomás, que inclusive já até foi embora do Guarani. Então o Vila sempre dando trabalho pro Bugre. Mas não tem outra, né, Fábio Chaib? Esquece esquema tático, esquece estilo de jogo. O Guarani precisa vencer, porque essa distância aqui preocupa muito. 11 pontos o Guarani tem, o Botafogo tem 22. Exatamente, Lupi. Você falou do Vila Nova é o 4º colocado. Então vai ser uma parada indigesta pro Guarani, mas o papel da torcida, como também você mencionou há pouco, é fundamental para essa virada do Guarani. O torcedor tá bravo, tá triste, tá desanimado, mas tem que contar com o torcedor neste momento, porque depois a situação pode ficar mais complicada ano que vem, imaginando uma queda, por exemplo. Imagina a Série C, que coisa horrorosa pro torcedor já encontrar o time nessa situação. O Guarani, que você falou sobre o jogo contra o Brusque também, contra o Brusque o Guarani conseguiu a vitória, mas eu vou até um pouco mais recente. Contra o Ceará, principalmente antes de tomar o gol, o Guarani estava muito bem postado lá no Castelão, jogando fora de casa, teve oportunidade de abrir o placar também, o João Vitor teve uma boa oportunidade, acabou não marcando, num erro, num vacilo da defesa, coisa que não pode acontecer, acabou sofrendo o gol e daí deslanchou para o Ceará conseguir a vitória, né? Mas o Guarani tem que prestar atenção nisso, nos erros individuais, principalmente na defesa, não tomar gols bobos, como havia acontecido já nos últimos jogos, e tentar uma vitória com 1-0, meio a 0, goleada para o Guarani neste momento. Importante são os 3 pontos. Você falou do aproveitamento, né? O Guarani tem 19% de aproveitamento, o Santos tem 59%. É exatamente isso que o Guarani precisa, 59%. Campanha realmente de líder, né? Mas a gente tem que acreditar, faltam 19 jogos aí, e é um jogo por cada vez, torcendo pro Bugre engatar uma sequência boa, né? O Maurício de Campinas pergunta: bom dia, Lupe, o Alan Al sobrevive no comando do time? Maurício, não tem mais. Um jogo também só. Jogo só, e outra coisa, não tem mais. Ninguém, já passaram 4 treinadores, ó, Claudinei Oliveira. Será que é isso que faz a diferença? Júnior Rocha, Pintado, o Loser foi no Campeonato Paulista. 3 treinadores já passaram. Vai trocar o Alan, vai colocar quem? O problema não é treinador. O problema o buraco é muito mais embaixo. O problema do Guarani vai muito além do que técnico. Precisa melhorar muito, inclusive fora de campo. Deixa eu ler outra participação aqui. Antes de falar da Ponte, oi amigos da CBN, o Tavares tá falando aqui pertinho também. O Tavares fala do Jardim São Gabriel. Aqui. Tá em casa. Será que tá aqui na nossa rua? Será que ele tá aqui na rua? Dá uma buzinada aí, se estiver no carro. Não tá na rua. Achei correto a explosão, não, é a expulsão do Abel. Ele faz esse gesto quando está no culto ou na missa, em casa com os filhos? É difícil. Analisar gestos é complicado, é difícil, ainda mais nessa região. A linguagem corporal ela é muito complicada, né, Fábio Chaib? 11h55, vamos sair do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e vamos até o Moisés Lucarelli, porque a Ponte tem compromisso contra o Coritiba dia 11 de agosto. Aliás, dia 11 é o dia que a Ponte completa 124 anos. O time mais antigo em atividade do futebol brasileiro. Exatamente, desde 1900, hein, Fábio Chaib? Exatamente. E dia 11 também é dia dos pais. Então tá aí 2 motivos pra Ponte, quem sabe, conquistar a primeira vitória como visitante lá no Couto Pereira, no Alto da Glória, onde o Corinthians ontem garantiu a classificação em cima do Grêmio na Copa do Brasil. Só que vai enfrentar um Coritiba em crise, hein? Nossa. Coritiba SAF montou um time pra subir e está flertando com a zona do rebaixamento nesse momento na Série B. Você viu quem é o treinador do Coritiba? O treinador do Coritiba não vi, quem é? Jorginho, é verdade. Jorginho é ex-Ponte Preta, vice-campeão da Sul-Americana. Ex-Ponte Preta em 2013. Jorginho está começando o trabalho lá. O Coritiba muito aquém da situação que imaginava neste momento. Um time SAF e acabou não conseguindo desempenhar um bom trabalho. Está beirando ali a parte de baixo da tabela também, namorando com a zona de rebaixamento. E a Ponte tentando essa primeira vitória fora de casa, que vai ser fundamental no restante do campeonato, né? Jorginho, que é muito amigo de japonês, né? E também do Barbudo. O Barbudo a gente não conhece, mas o japonês é nosso grande amigo Paulo Kikuchi. Emerson, volante / zagueiro, falou sobre essa reação da Ponte Preta na Série B e a busca pelos objetivos dentro da competição. A gente vem trabalhando para isso, né? Acho que dentro de casa a gente vem fazendo nosso papel, agora falta fazer fora de casa.
eu acho que a gente está na crescente muito grande, né? Eu acho que a nossa vitória está bem próxima. E é melhor ainda se for agora nesse próximo jogo, né? A gente vai trabalhar essa semana agora para que isso aconteça no próximo jogo. A gente, sempre quando a gente faz um trabalho ali, que é o trabalho principal do professor, a gente sempre pede para fazer um trabalho de complemento após o trabalho principal. Eu acho que tem dado resultado no jogo, né? Feliz. Agora continuar, não adianta a gente parar só porque a gente fez os gols. Acho que a gente tem criado para poder a gente fazer os gols e acho que a gente tem que continuar assim. Ô Emerson, qual que é o segredo que o Nelsinho Batista tem feito para a Ponte ter melhorado tanto de rendimento? Não perde em casa, são 6 jogos, 6 vitórias. Tem melhorado o desempenho fora, como já foi falado aqui, mas a vitória não veio. Acho que você já chegou a trabalhar com ele no Japão, se não me engano. O que o Nelsinho tem de diferente que ele trouxe aqui para a Ponte Preta que começou a melhorar nos últimos jogos? Eu acho que a gente está ficando mais com a bola, né? Eu acho que a gente não estava fazendo isso antes da chegada dele. A gente ficar mais com a bola, eu acho que ele conseguiu também organizar bastante a nossa equipe, né? Você pode ver que onde está a bola, às vezes tem 2, 3 jogadores nossos brigando pela bola. A competitividade também eu acho que melhorou bastante. E eu acho que a gente tem que manter isso, cara. Manter isso, que eu acho que a gente está no caminho bom e a gente está só almejando subir cada vez mais. Eu acho que quem só tem a ganhar a Ponte, né? Que bom que está chegando mais jogadores ali de qualidade que a gente estava precisando ali no meio, né? Porque acho que o revezamento ali no meio está sendo muito grande. O desgaste também está sendo muito grande. Então, quanto mais jogadores, melhor. Bom, esse então, o volante Emerson também atua como zagueiro, falou da chegada do Hudson, né, que inclusive estreou na última rodada, entrou no decorrer do jogo contra o Avaí. Opções que o técnico Nelsinho Batista tem para o duelo contra o Coritiba. Se nada de errado acontecer até a data do último treino, ele pode aí ter todos os jogadores à disposição. São 11h59. O Brasil venceu o segundo set lá em Paris, 25-18. Perdeu o primeiro por 25-23 e agora o jogo está empatado em 1-1. Vamos para o terceiro set. Estados Unidos e Brasil brigando por uma vaga na final do vôlei feminino. A outra semifinal, a disputa entre Itália e Turquia, né? Itália e Turquia, hoje às 2h30 da tarde. Às 2h30 da tarde, portanto, vamos conhecer ainda hoje as finalistas do vôlei feminino brigando por medalhas lá em Paris. O jogo foi bom, melhorou, hein? Sim. O Brasil melhorou, hein, Fábio Scheib? Pega ânimo também para esse terceiro set. Vamos torcer bastante aí para a seleção feminina voltar à final dos Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos. Tem vôlei de praia, tem muita coisa acontecendo, tem ginástica rítmica e claro que a gente vai atualizando aqui na programação da CBN. Hoje, às 4h da tarde, tem o Arena e eu encontro você até lá. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O CBN Esportes fica por aqui. Valeu! CBN Esportes Campinas.